Existem algumas pessoas que vão ter dificuldades para ser rico, que têm dificuldade para entender o que é importante para elas. Não é uma questão financeira, de renda, de onde vieram, onde vivem, mas porque as pessoas não acreditam nelas mesmas, porque elas estão habituadas à ajuda. Tem uma dificuldade, papai ajuda, padrinho ajuda, governo ajuda, ONG ajuda. Então a pessoa, quando ela não confia na capacidade dela, ela vai ter mais dificuldade de encontrar felicidade porque não tem fim. Tenho fome, alguém me dá uma marmita. Eu não tenho casa, alguém me dá um teto. Eu não tenho carro, alguém me dá transporte. E eu vou ter cada vez necessidades maiores e achar que eu não consigo ter o que os outros têm porque ninguém está me dando. Então, se a pessoa não tem educação para construção, para elaboração, ela vai ter dificuldades, né? Então, o primeiro passo não é nem educação financeira, acho que é um pouquinho de educação empreendedora, para que todo mundo tenha um pouquinho daquele conceito do sobrevivencialismo. Se eu não encontrar onde comprar, eu tenho que dar um jeito de fazer. O Brasil é muito generoso em termos de terra, clima, fertilidade. Você plantar qualquer coisa no fundo de casa, vai dar. Nós temos clima e solo para tudo. As pessoas não se mobilizam para isso. Tá? Eu não consigo entender como que mesmo numa comunidade, mesmo aquela dificuldade que passa o esgoto atrás da casa da pessoa, a pessoa não consegue mobilizar para aproveitar esse esgoto, uma compostagem, um tratamento e fazer uma cozinha coletiva. Sei lá, vamos fazer um biodigestor que consuma aquele esgoto, né? Não deixa ele criar ratos lá embaixo. Por quê? Porque nós não somos estimulados a esse tipo de construção. Eu acho que enriquecer é para todos. O conceito de enriquecer não é necessariamente chegar a 1 milhão, 10 milhões de patrimônio, ter uma casa espaçosa, um carro conversível. Isso é status, né? Mas enriquecer, num conceito que a gente tem que desdobrar um pouco mais aqui, é para todos. Porque para muita gente, pensa assim, eu sou classe média, então não sou rico. Rico é o meu primo que tem um carro na garagem, um carrão, uma casa de praia, ele é rico. Só que se a gente volta lá atrás, né, comparando a humanidade de hoje com a humanidade do passado, não precisa voltar muito no passado não, você volta 100, 200 anos, qualquer família de classe média hoje é muito mais rica do que famílias riquíssimas lá atrás, pensando no que eles podem conseguir pelo dinheiro que eles têm. Hoje as pessoas, até humildes aqui no Brasil, uma grande cidade, têm energia elétrica. Na verdade, um jovem hoje, numa periferia, mas com celular e acesso à internet, tem mais informação na mão dele do que o Bill Clinton quando era presidente americano. Então, em vários aspectos, a humanidade está rica. Quanto mais para trás você volta no tempo, mais claro fica isso, pô. Hoje você tem muito menos gente morrendo de fome, ainda tem, infelizmente, comparado a qualquer outra época da humanidade. Talvez não a 2019, né, antes da pandemia. Mas você volta longos períodos no tempo, a gente já tá rico. Esse é o ponto. Só que riqueza você tem mais dinheiro que seu cunhado, né? Mais que o vizinho, né? Exatamente. A gente tá rico, mas a minha grama não é tão verde quanto a do meu vizinho. Tem um lance de entender a riqueza também, não apenas como posses, conquistas, mas sobre você ter abundância daquilo que é importante para você. O importante para quem vive numa grande cidade é sim ter conforto, é ter segurança, é ter talvez um carro que te transporte com segurança, eficiência, potência. Uma pessoa do interior pode ser que provê a sua família, poder ter a certeza de ver o pôr do sol e não faltar nada, não ter medo de faltar saúde ao longo da vida, acho que faz uma diferença muito maior. O conceito de ser rico, ele é bastante relativo, depende muito de onde a pessoa está. Minha mãe, numa fase que a renda estava apertada em casa, ela decidiu fazer alguns trabalhos para complementar a renda. Eu estudava de manhã, ela me pegava na escola na hora do almoço, como não tinha como pagar uma babá, ela me abandonava, entre aspas, ela me deixava numa biblioteca para eu estudar. Então, todos os dias, numa semana, durante um ano inteiro da minha vida, eu, durante 2, 3 horas, fazia lição de casa, estudava, não tinha outra coisa para fazer na biblioteca, acabava, ficava ocioso, o que eu ia fazer? Eu ia devorar livros. Eu aprendi com 11 anos de idade a ler 2, 3 livros por semana, porque é o que eu tinha para fazer, não tinha opção de fazer mais nada. Isso me ajudou a desenvolver uma capacidade de redação que poucas pessoas têm. No mundo das finanças ainda, quem tem olho é rei, né? Os caras que são bons de números vão estudar finanças. Poucas pessoas que são boas de redação vão estudar finanças. Conquistei meu espaço. Só que o que eu penso é, já que a gente tá falando sobre enriquecimento e não sobre propósito, se eu tenho a disciplina para ser um atleta, nível global, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, seja lá o que for, se eu aplicar o que me permite chegar nesse nível de alta performance nos negócios, seja na disciplina, seja naquela vontade de crescer, seja na competitividade, seja nessa ambição, não tem como eu não ser um empreendedor bem-sucedido, né? Então, realmente acho que não dá pra você ensinar alguém a ser Neymar, mas eu acho que dá pra ensinar as pessoas a cuidarem melhor do dinheiro, a fazerem melhores negócios,
talvez multiplicarem mais seu capital. Talvez não dê para ensinar alguém a ser o Elon Musk, mas dá para ensinar alguém a organizar melhor os seus negócios. O Elon Musk não consegue ensinar alguém a ser como ele, nem que ele quisesse, porque foi uma conjuntura que produziu o Elon Musk. Em 1000 realidades paralelas, ele tá quebrado. Em uma, ele construiu uma empresa que tá lançando foguetes a Marte e deu certo. E fazendo o foguete dar ré, entendeu? Porque imagina... E botando chip na cabeça. Imagina agora. eu chegando pra você há 10 anos e falando, Thiago, eu tive uma ideia aqui de lançar foguetes pra Marte. Você falou, cara, tá maluco, ninguém faz, quem faz isso é a NASA. Tá maluco. Então foi quando o Elon Musk chegou pra alguém e falou isso. Então a chance dele dar errado era muito, mas muito maior do que a chance de dar certo. Só que ele assumiu tanto risco que quando deu certo ele ficou muito, muito rico. Mas eu não me acho fora da curva em vários aspectos. Porque se eu penso no meu pai em termos de inteligência, eu me acho um cara inteligente. Meu pai me bota no bolso aqui, ó. Fala 5 idiomas, a memória dele é tão boa, até melhor do que a minha. Só que o meu pai, ele viveu num mundo que não tinha essas chances exponenciais que a nossa geração, principalmente essa geração que está assistindo agora pela internet, tem. Porque lá atrás, para você conseguir fazer um negócio que escala, você tinha que ter uma organização gigantesca, era muita gente abaixo de você. Hoje em dia, uma pessoa com um celular consegue vender para 1000 pessoas um produto de R$1.000, ela faz 1 milhão. Então as ferramentas tecnológicas fazem com que as pessoas medianas hoje consigam produzir resultados que só as pessoas realmente muito fora da curva do passado conseguiam produzir. O Serbasi falou, escala na época que ele começou era viajar para dar paz para 300 pessoas. Baita escala. Hoje quase todo mundo que tem lá 1000 amigos publica um story, vai ter 300 pessoas assistindo. Então já tem muita gente assistindo. Então o que eu vejo é que, para quem quer ficar rico, você tem 2 mundos. Essa é uma ideia do Nassim Taleb. Ele fala que existe o mediocristão, que é o mundo das coisas naturais, e o extremistão, que é o mundo das coisas criadas pelo homem. No mediocristão, por exemplo, você tem médias que coordenam aquele mundo. Se eu pego um grupo de 1000 pessoas, de homens, e faço lá a medição da altura de cada um, eu vou produzir um negócio chamado curva de Gauss. Eu vou ver que eu tenho poucas pessoas abaixo de 1,60, poucas pessoas acima de 2 metros e a grande maioria oscilando em torno de 1,70. Agora, se eu faço a mesma coisa com o rendimento que as pessoas ganham no ano, se eu pego 1000 pessoas, eu não vou ter uma curva assim. Porque nessas 1000 pessoas eu posso ter o Guilherme Benchimol, que tem bilhão. Ele leva a curva lá pra ponta. Fica um gráfico de cauda longa. Então é outra dinâmica. Se você, por exemplo, adota uma profissão do meio cristão, o que é isso? Do mundo das coisas naturais, pô. Você é um cara que trabalha vendendo seu tempo, vendendo sua hora por um valor fixo. Você faz consultas, é um nutricionista, é um dentista. Você vai ter que atender mais ou menos 10 pessoas no dia. Então vai ter um teto para o que você pode fazer. Quando é que você consegue ir para o extremistão? Quando você cria uma escala com muita gente abaixo de você. Agora, se você trabalha com rede social, aí você pode vender para uma pessoa, pode vender para 1000 de uma vez ou para 10.000 de uma vez. Você, do nada, em um lançamento, pode fazer mais dinheiro que fez na sua vida inteira somada. Como já aconteceu com você lá atrás. Comigo, com o Serbasi. O Serbasi talvez não, porque já tinha mais dinheiro acumulado, né? Quando começou a fazer o lançamento. Mas são mundos diferentes, Thiago. Então, um cara que é totalmente na curva, ou até abaixo da curva, se ele tiver com a ferramenta que dê mais escala pra ele, pode ter um resultado maior do que caras muito inteligentes, inteligentíssimos, mas que não usam a ferramenta pra isso. Sabe que eu tenho estudado muito essa questão da inteligência, até porque eu tenho 3 filhos, né? Além de especialista em finanças, sou especialista em reprodução humana. E 3 filhos muito diferentes um do outro. Um que uma que estuda pra caramba, outro que tem uma vida social muito intensa, outra que ama esporte. E você fala, pô, o que é melhor? Difícil saber o que é melhor, mas na verdade a gente vê que saber desenvolver as diferentes inteligências ajuda muito.